Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um deck. O deck que escolhemos para apresentar hoje é um trabalho muito interessante feito pela cartomante brasileira Carla Souza. É um produto do Falando Lenormandês e que é o resgate do jogo que deu origem ao sistema Petit Lenormand, que é o jogo da esperança, ou como ele é escrito em alemão, das Spiel der Hoffnung, que foi criado pelo pensador iluminista e por que não designer de jogos, Johann Caspar Hechtel. Isso em 1798, no finalzinho do século XVIII. E mais tarde, já no final da primeira metade do século XIX, esse sistema é adaptado, é lançado novamente, mas com uma nova designação, que é o Petit Lenormand. E aí foi uma estratégia de marketing associar esse sistema oracular, esse sistema cartomante com a famosa cartomante francesa Mademoiselle Lenormand, e deu certo, o nome pegou. Da mesma forma que mais tarde ele vai ser vai ser atribuído aos ciganos, e ficou com essa designação aqui no Brasil, nesse baralho é mais conhecido como baralho cigano aqui no Brasil. Né? Eu elogio bastante essa iniciativa porque é muito importante a gente entender a história desse sistema cartomântico. E é fascinante poder ver a evolução das cartas ao longo do tempo. Então, aqui, através dessa produção do Falando Lenormandês, da Carla Souza, nós temos essa possibilidade. Então, o baralho vem com um livreto de significados e um pouco de teoria também de como se joga as cartas. Né? Aqui é a capinha do baralho. Né? E aí nós vamos já para a primeira carta. Né? A carta vai trazer o seu número, o emblema, o naipe no padrão francês e o naipe no padrão alemão. Lembrando que isso surge não na Alemanha, porque a Alemanha não existia na época ainda, né? Era uma colcha de retalhos de vários reinos independentes um do outro, e que só muito mais tarde, só em 1870, que eles vão se unificar e formar o que nós chamamos de Alemanha. Em 1798, então eram vários reinos, principados, né? Esse baralho surge na região de Nuremberg e sofreu influência da cartomancia dessa região. Né? E, e o jogo ele é elaborado tanto como um jogo de tabuleiro para o divertimento da família, então as cartas eram abertas na mesa, como a gente faz com a mesa real, por exemplo, e, e com elas abertas assim formava um tabuleiro, através do qual ia se avançando no jogo, como um jogo comum de tabuleiro que a gente tem o costume de jogar. Mas também já trazia consigo a possibilidade de se usar como um instrumento de adivinhação ou divinação, né, como um instrumento de previsão através das cartas. Então nós temos o cavaleiro, o verso das cartas, né, o trevo, o navio, a casa, a árvore. Aqui é interessante que são alguns tipos de árvore específica. Isso
dá para fazer algumas correlações com outras cartas em que essas árvores aparecem. As nuvens, a cobra, o caixão, a flor, a foice, o chicote, os pássaros, a criança, a raposa, aqui numa referência direta a uma das fábulas de Esopo, né, a raposa e a galinha, e aqui ó, uma daquelas árvores que a gente vai ter lá na carta árvore. O urso, a estrela aqui representada como uma rosa dos ventos, né? Bem para assinalar a questão da direção, lembrando que nessa época ainda os navios, as embarcações eram os principais meios de ligação intercontinental. E nesse processo a bússola era indispensável, né? Um dos instrumentos de marear mais importantes que haviam. A cegonha, o cão, a torre, o jardim. É bem interessante essa carta porque alude à época, né, às mansões, aos pequenos palácios com os seus ricos jardins. Né? Isso era muito comum na Europa desse período. Não só nessa região que mais tarde se transformou na Alemanha, mas na França, na Inglaterra e em outras partes da Europa. A montanha, os caminhos, os ratos, o coração, o anel, o livro, a carta, o homem, a mulher. Interessante, né, que aqui já traz essa disposição que é importante. Né? Nem todos os baralhos novos do Petit Lenormand observam, mas particularmente eu acho importante, né, o homem e a mulher se confrontando, porque isso na mesa real agrega mais elementos de interpretação. Se eu tenho o homem e a mulher afastados na mesa real e um de costas para o outro, eu vejo que eles não estão em sintonia. E para saber o que está acontecendo nessa relação, eu exploro as cartas que estão no meio, que formam a ponte entre elas. Né? Então, o homem, a mulher, os lírios, o sol, a lua, a chave, os peixes, a âncora e a cruz. Então, aqui nós temos o protótipo do Petit Lenormand, o jogo da esperança, das Spiel der Hoffnung, de Johann Caspar Hechtel. Foi brilhante essa iniciativa, mais uma vez registro aqui meu elogio, minha admiração por esse trabalho da Carla Souza e do Falando Lenormandês, porque é um resgate histórico importante. E nós termos à disposição o conjunto de cartas, né, que deu origem ao Petit Lenormand é uma experiência indescritível. Né? Ela tem um valor histórico muito grande e nos ajuda a conhecer um pouco melhor a origem desse sistema que nós que tanto apreciamos o Petit Lenormand, que dedicamos o nosso tempo ao seu estudo, à sua análise, podemos então, né, ter à disposição esse conjunto de cartas como era na sua origem. A gente nunca pode esquecer que a água sempre é mais pura quanto mais próxima da fonte. E isso vale para o sistema cartomântico também.
Evidente que ele não nasceu do nada, né? Ele também se baseou numa tradição anterior, que era a tradição cartomântica daquele lugar, né, da região de Nuremberg, da região da Bavária, em que Johann Caspar Hechtel vivia, e a partir, né, desse estilo de cartomancia que predominava lá, ele pôde elaborar então esse baralho, que mais tarde então se transformou no nosso conhecido Petit Lenormand, o baralho cigano. Então, parabéns, Carla Souza, parabéns falando lenormandês. O deck ficou lindo e é uma grande contribuição para o estudo da cartomancia, principalmente do Petit Lenormand. Aqui Charline Normandel apresentando mais um deck. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.